Antes de começar, eu tenho uma pergunta pra você. Você consegue me dizer quem é esse aqui? Sim, esse é o Garfield, o gato laranja que adora lasanha e odeia as segundas-feiras. Esse é o Garfield, esse também é o Garfield. Mas esse aqui é o Garfield? Essa é a questão. Você pode fazer uma adaptação em live action ou animação de qualquer coisa no mundo. Mas até que ponto dá pra dizer que essas versões representam o mesmo personagem? E onde o Garfield entra nessa história? Sempre quando a gente fala de live actions, alguns exemplos vêm à mente. Tartarugas Ninja, Smurfs, Scooby-Doo e o próprio Garfield, que muita gente não sabe, mas foi um dos primeiros filmes live action adaptando personagens animados, tendo inclusive e além da sua época, transportando ele de uma forma mais fiel ao original. Mas nesse caso a gente pode dizer que essa ideia não deu muito certo. Dá uma olhada nisso aqui. Eles até tentam fazer ele de um jeito que fique perto da obra original, mas fica simplesmente bizarro. Esses olhos, a boca larga com esse sorriso que me dá uma agonia só de olhar. E essa nem é a versão do filme, que é um pouco menos estranha, mas ao mesmo tempo não dá pra chamar isso daqui de Garfield. Ele continua sendo o gato laranja, que ama lasanha, odeia segundas-feiras, mas não é o mesmo personagem. Então como a gente poderia encontrar um equilíbrio entre a estilização e a modernidade? Mas espera, antes eu só preciso fazer uma coisinha. Pronto, agora sim, bem melhor. O filme inicia com Garfield interagindo com a gente, o público, e ele já começa a introduzir uma história nunca contada antes sobre ele. A história começa em uma noite chuvosa e escura, onde o pai do Garfield pede para que ele ficasse esperando até ele voltar. Mas alguns segundos se passam, segundos que viram minutos, e ele se vê completamente perdido, assustado e sozinho. Em determinado momento, ele sente um cheiro muito bom vindo de uma pizzaria do outro lado da rua e decide ir até lá ver o que consegue. Dentro dessa pizzaria estava John, aquele que seria o seu futuro dono. Mas ele estava sozinho, só observando tudo o que os casais e famílias faziam ao redor dele. Quando de repente o Garfield aparece na janela e sozinho daquele jeito, o John dá um pedacinho da pizza que ele estava comendo para aquele gatinho laranja tão fofinho. Nessa cena, a gente percebe que o John parecia ter um conflito. Ele parece se sentir muito sozinho. E isso dá a entender muito que ele vai ter um desenvolvimento e um foco maior nele durante o filme. E você pode até dizer, esse assunto não é mais abordado e desenvolvido porque o Garfield completou a família dele. Mas então, por que acrescentar essa cena desse jeito no filme? Dando uma sensação de vai ter desenvolvimento, que é uma coisa que não acontece. Enfim, voltando pro Garfield dos tempos de hoje, até esse momento, ele, o Odd e o John estão vivendo uma vida praticamente perfeita, até que em um dia específico da semana, o pior acontece. Bem, só tem um detalhe que nem era segunda-feira, mas parecia uma. No meio da noite, o Garfield fica com fome, então ele chama o Odd e desce até a cozinha para fazer um lanchinho da meia-noite. E olha, eu não sou nenhum nutricionista ou nada desse tipo, mas eu acho que uma pizza, um pernil, um frango, 3 tomates, um cachorro-quente, 2 queijos suíços, uma fatia de bolo, 2 milho verde e uma taça de sorvete, talvez seja um pouquinho demais. Quando o Odd tá indo preparar isso, 2 cachorros invadem a casa do Garfield. Eu não lembro o nome deles, se é que eles têm nome. Então, esse aqui vai ser o ogro e esse o Wolf. Bom, o Garfield e o Odd são sequestrados por eles e levados para um shopping abandonado. Chegando lá, o ogro prende eles não só por prender, para funcionar como isca. Eles esperam. O Garfield já estava pedindo para ir para além comer o buffet livre dos céus, mas aí alguém aparece para salvar a vida deles. E eu não vou fazer muito suspense aqui, esse alguém é o pai do Garfield. Não sei se vocês lembram, mas o Garfield conhece o John um pouco depois de ser abandonado pelo pai dele. E esse cara é o Vic. Eles começam a discutir sobre tudo que aconteceu no passado, até que lá no fundo uma gata chamada Jinx aparece e, como todas as outras Jinxes do universo, ela é maluquinha pirada. Ela parece ser uma antiga conhecida do Vic e por algum motivo ele não quer falar sobre o passado dele de jeito nenhum, mas ela faz questão de lembrar. Depois de falhar em seu sonho de ser a melhor felina dos Estados Unidos, ela foi acolhida pela gangue do Vic. Uma noite, eles decidiram fazer seu maior assalto até então, invadindo a fazenda Lactose e roubando leite para semanas. Mas quando tudo estava dando certo, a Jinx foi pega. E como sempre na vida, o Vic só fugiu. Então, ela ficou presa por 4 anos, 7 meses e 2 dias.
até conseguir fugir com seus novos amiguinhos Oguribu. E guarda esse número porque, como forma de compensação, ela exige 1 litro de leite para cada dia que ela passou na prisão. Isso dá 1.675 litros de leite. Assim, o Garfield e o Odd têm que, contra a vontade deles, ajudar o Vic. E se eles derem uma desviadinha do objetivo, os cachorros vão, ó. No outro dia de manhã, o John percebe que o Garfield e o Odd sumiram. Só que assim, o filme não dá importância e ignora eles, então a gente também vai fazer isso. Agora indo para a parte interessante da história, bem afastados dali, o Garfield e a sua gangue estão indo em direção a um trem em movimento. Um ponto que é legal destacar é que durante todo o filme, o Garfield e o Vic, eles repetem uma dinâmica nas conversas dele, que é o Vic tá sempre tentando uma aproximação com o Garfield, contar piadas, conversar, tentar se aproximar mesmo dele. Em contrapartida, o Garfield ele tá sempre desviando, mudando de assunto, ironizando e voltando pro passado do que o Vic fez com ele. O diálogo eles se repetem várias vezes sem realmente desenvolver ou ter uma finalização, deixando o personagem do Garfield com um desenvolvimento meio num limbo entre uma representação fiel do Garfield, das tirinhas, e um desenvolvimento que no fim acaba nem acontecendo de verdade. Bom, depois de um tempo de qualidade ótima entre pai e filho no trem, eles pulam do trem e chegam na fazenda Lactose, já pensando em como eles iam entrar lá, porque parece que nesse mundo o leite é uma relíquia super valiosa e para entrar lá tem uma segurança de nível máximo. Só que o Garfield olha ali pro ladinho e vê no topo de uma colina Otto, o antigo mascote boi dessa fazenda, e ele tá tipo muito triste ali naquele cantinho dele. Então o Garfield ele olha aquilo lá e vê uma oportunidade incrível e ele tenta pedir uma ajuda pro Otto pra entrar na fazenda, só que assim, ele não tá muito afim não. Só que assim que a outra mascote da fazenda, a vaca Ethel, ele se levanta e fica olhando pra ela com um olhar que você meio que já entende assim, você capta ali. No passado, eles foram um casal e juntos eles eram os mascotes da fazenda Lactose. Tanto que se você olhar logo, eles estão ali. Só que quando mudou a administração, não quiseram mais o boi e mandaram ele pastar, ela ficou dentro da fazenda como um mascote. Para arquitetar o plano, o Otto ele usa alguns objetos para representar cada um deles e os locais que eles têm que ir. O Vic é o majestoso sapo cururu, o Odd, o esperto esquilo, e o Garf é o atropelado. É um bicho atropelado. O plano deles é o seguinte: primeiro eles precisam passar pela sala de energia para chegar até o refrigerador. De lá, eles vão até os caminhões, que eles têm que pegar a chave e levar até o caminhão para salvar a Ethel e então, finalmente, sair da fazenda. Mas com muito cuidado mesmo, para não passar pela pinha, a sala de queijo e manteiga. Mas antes, eles vão ter que trabalhar juntos e enfrentar o treinamento do Otto para ver se eles estão mesmo preparados para executar a missão. O Vic e o Garfield são amarrados pelo pé para funcionar tipo aquelas camisetas da União, e o Odd fica só olhando enquanto eles se ferram. A animação aqui é muito boa, eu queria dizer isso, e na verdade, durante todo o filme você consegue perceber como eles não se prendem à forma original dos personagens, né, conseguindo deformar da forma mais cartunesca possível, tanto nas expressões faciais, que é a forma onde isso mais aparece, quanto em movimentos rápidos ou quando eles apanham ou são amassados, qualquer coisa que é mais brusca. Voltando para a história, como uma tentativa de fazer o Vic e o Garfield se entenderem, o Odd prende os dois em uma árvore, e depois do tempo de pancadaria de sempre, o Vic não aguenta mais e decide contar o lado dele da história. Ele deixou o Garfield naquele beco e foi procurar comida ali perto. O problema é que ele demorou muito tempo para conseguir, e quando ele finalmente voltou, o Garfield não estava mais lá. Ele estava com o John no restaurante comendo bem e feliz. E era só isso que o Vic queria. Então ele achou melhor deixar o Garfield para viver com o John. E é por isso que os dois lados da história sempre têm que ser ouvidos. Ele só queria o melhor pro Garfield, então deixou ele com o John. Quando eles estão começando a executar o plano, a cena corta para Jinx e os capangas. E já que agora tá tudo indo de acordo,
No papel de uma cidadã de bem, ela decide fazer uma ligação para a Fazenda Lactose e denunciar que uma invasão iria acontecer. Esse sempre foi o plano dela, era uma armadilha para prender o Vic. O único pequeno problema nesse plano dela é que ninguém na fazenda fazia a mínima ideia do que ela estava falando. Até porque, né, ela é uma gata. Até essa mulher chegar aqui, baixar um tradutor de animais e entender tudo certinho. Aliás, lembra dela porque ela vai aparecer um pouco mais pra frente. A cena volta pro Garfield e nesse ponto eles já estão dentro da fazenda e disfarçados no meio da multidão. Quando o intervalo dos trabalhadores começam e eles entram num duto que acaba levando pro meio da pinha. Oh, cheddar. Probably one of my top 26 favorite cheeses. O Vic fica preocupado, mas o Garfield afirma que o Otto só é um maluco pirado e que não devia estar se preocupando tanto com esse tipo de coisa boba. E o Garfield até que tá certo, se você considerar que quase ser descascado, derretido e cortado em pedacinhos não é nada demais. De qualquer forma, eles conseguem passar por isso e chegam até o caminhão, mas para pegar a chave, eles vão ter que passar por aquela mulher de antes. Umas briguinhas pra lá e pra cá e pronto. Agora é só pegar a chave, entrar no caminhão e fugir. Missão cumprida. E você acreditaria que se eu dissesse que o filme acaba aqui? Não! Que bom, porque ele realmente não acaba. O filho da mãe do Vic trai eles do nada, simplesmente apertando o botão, fechando eles dentro dali da sala que eles estavam, até esqueci, indo embora sozinho com um caminhão de leite para se encontrar com a Jinx e cumprir a parte dele do acordo. Enquanto o Garfield e o Woody são levados pela carrocinha. O Vic vai levar o leite pra Jinx, mas como a gente viu antes, ela não tava nem aí pro leite. O objetivo dela sempre foi só ferrar todo mundo. E agora que ela viu que o plano dela deu totalmente errado, ela vai causar esse sofrimento com as próprias mãos. Lá na prisão de animais, o Garfield tá repensando como ele pôde confiar no Vic depois de tudo que ele fez, de ter abandonado nele e se sentindo muito burro por ter confiado mais uma vez no Vic. Só que nessa prisão tem alguns animais que já foram da gangue do Vic. E esses antigos membros da gangue também adicionam quanto o Vic foi mal pra eles. Como em vez de priorizar a gangue deles, ele só ia escondido todo santo dia até um carvalho do lado da casa do John pra ver o filho dele crescer pela janela. Na verdade, eu falei isso com um tom de surpresa porque o filme mostrou desse jeito, mas a princípio o Garfield ele não acredita nessa historinha, só que quando o John ele resgata o Woody e leva ele pra casa de volta, o Garfield ele lembra disso de volta e vai até esse carvalho na frente da casa deles, e quando ele sobe, ele vê as marquinhas que indicavam os dias que o Vic passou por ali. Só que daí ele começou a pensar, se o Vic amava ele, por que ele abandonou eles na fábrica? Começa um raciocínio, ele vai uma ideia atrás da outra e chega magicamente no raciocínio que com certeza o Vic foi sequestrado. Isso me incomodou um pouquinho nessa situação, que ele chegar tão rápido nessa conclusão, eu achei meio paia. Então, com a ajuda do Otto, eles montam um plano ali e vão tentar salvar o Vic de ser jogado de cima de um trem em movimento. E Bernardo, dá um jeito aí na edição, sei lá, de deixar isso o mais épico possível. A Jinx manda o Ogre e o Burro atrás deles, e quando eles estão quase sendo pegos, mais de 1000 drones chegam com comida e atrapalham eles, dando tempo suficiente pro Garfield e o Vic se jogarem do trem. See everyone! Se jogarem do trem. Mas tipo, não se preocupa, tá? Isso já estava planejado. E o Woody, ele botou uma rede lá embaixo que tava esticada demais e eles quicam. Quando eles voltam lá pra cima no trem, eles acabam sendo pegos e, em resumo, o Garfield e o Vico tem uma cena toda bonitinha antes de quase morrer, e o Ogro e o Burro se solidarizam e resolvem não matar eles e desafiar a Jinx. Então ela empurra todo mundo.
E... Só que o ogro, ele tem muita pele e ele consegue esticar e fazer virar um paraquedas e salvar todo mundo. Assim a Jinx cai de cima do trem, o Vic e o Garfield começam a morar juntos na casa do John, o Otto e a Ethel ficam juntos e eles conseguem resgatar elas, e todo mundo vive feliz pra sempre. Garfield é um ótimo exemplo de como transformar um personagem das tirinhas para animação. Essa liberdade que o filme tem para mudar a forma dos personagens é muito bem usada aqui e com certeza é um dos principais pontos positivos. Além da qualidade gráfica e character design que é extremamente carismático em todos os personagens, desde o concept art até a versão final. Mas infelizmente a parte boa fica por aí. O roteiro, por mais que seja interessante em algumas partes, tem alguns momentos realmente bons, principalmente quando o Otto aparece, como na cena lá do plano, que é, na minha opinião, uma das melhores do filme. O roteiro ele fica um pouco raso por conta de tantos personagens querendo ter uma história desenvolvida, só que no fim nenhum deles é realmente desenvolvido, como o John, o Otto e até mesmo o próprio Garfield, o protagonista do filme. Nas poucas cenas em que o filme tenta desenvolver ele, como nas discussões com o Vic, ele não muda efetivamente quem é Garfield, ou pelo menos representa gato sarcástico das tirinhas, ficando em segundo plano e sendo esquecido pelo roteiro dentro de sua própria história. Então o vídeo foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram mesmo, considere deixar o like e se inscrever. Esse vídeo deu bastante trabalho. Bem mais que os outros. Deu bem mais trabalho que os outros, principalmente no roteiro. Eu não sei como vai ser na edição, porque eu ainda tô gravando. Mas forças aí, Bernardo do futuro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outros conteúdos, recomendem por favor eles nos comentários pra gente ter outras ideias e saber o que vocês querem. E se você ainda é novo no canal, a gente pode recomendar esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela, que é sobre O Menino e a Garça. É um filme um pouco melhor do que o Garfield, então vocês provavelmente vão gostar do vídeo. É isso, muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima e tchau.